parada é o seguinte, todos os escândalos da CBF com a seleção brasileira, vídeo do ano de Copa, todos os escândalos, eu imagino que não vai ser pouca coisa não, até porque BO, problema, incompetência, corrupção é sinônimo de CBF. Vamos ver aqui, ano de Copa, espero que o vídeo seja bom. O vídeo onde eu listei os maiores vilões da seleção brasileira nesse século, A gente viu. Sem comentários citaram a CBF como a verdadeira vilã. Mas por que será, hein? Provavelmente sua memória está bem fresca em relação à atual gestão de Edinaldo Rodrigues. Muito boa gestão. Excelente. Perde só pra todas as outras, mas muito boa. Pior que eu nem sei se perde pra todas as outras, que as outras também não era boa, tá ligado? E eu acho que esse que é o problema. Onde já aconteceu muitos absurdos até então. Porém, hoje o ano de Copa vai te mostrar o ponto de partida de toda essa confusão nos bastidores da maior seleção do mundo, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro. Não. Corrupção? CBF? Não é possível, não acredito. Fraude fiscal, sonegação de impostos e muito mais. Te garanto que o Edinaldo vai parecer um santo perto das gestões anteriores. Mas antes vou dar dois avisos importantíssimos sobre esse vídeo. Todo o conteúdo que eu vou te apresentar estará relacionado diretamente à seleção brasileira. Então, por exemplo, casos como a máfia do apito e qualquer outro problema envolvendo os clubes brasileiros não serão abordados nesse vídeo. E para evitar qualquer confusão nos comentários, eu não vou citar o nome de nenhum político por aqui, pois o que interessa mesmo é falar de futebol. Mas antes de tudo eu preciso dar um contexto do que estava acontecendo dentro da CBF. No final dos anos 80, a entidade presidida por Otávio Guimarães estava vivendo uma das suas maiores crises da sua história. Dentro das quatro linhas, a seleção tinha sido eliminada nas quartas de final para a França na Copa de 86 e depois disso começou a passar por graves problemas financeiros, se preocupando até mesmo com o custo da viagem da seleção até a Itália para a Copa do Mundo em novembro. Caraca. Pô, a gente tava sem dinheiro pra viajar pros bagulho? Jesus amado, hein? Que fase, hein? Meu Deus do céu. Eis que entra aqui na história o João Avelange. Até então o homem que se manteve como presidente da CBF, que na época dele era chamado de CBD, por mais tempo na história, além também de que ele estava exercendo o cargo de presidente da FIFA naquele momento. E nas eleições de 89 para definir o próximo presidente da CBF, ele resolveu fazer campanha para que seu genro, Ricardo Teixeira, fosse eleito. Caralho, eu não fazia ideia que o Ricardo Teixeira era genro do Avelange. O Avelange, ele dava nome ao Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, tá ligado? O que eu acho bem feio. E aí, assim, nossa, nepotismo comendo solto, que não é exatamente um parente de sangue, mas... Ah, você é casado com a minha filha? Vem cá que eu vou te... Nossa... Oh, meu Deus do céu, cara. Assim, parece que é impossível imaginar coisas no Brasil sem BO desse tipo, tá ligado? Sem, sabe? Nossa, impressionante. E o homem conseguiu se eleger com a promessa de solucionar a enorme crise que a entidade estava sofrendo e, mais do que isso, tirar o Brasil do jejum de títulos da Copa do Mundo, que já durava quase 20 anos. E o cabelo dessa época, hein? Primeiro que todo mundo gostava ali de um cabelo comprido, mas, porra, e esse cabelo aqui? Olha só. Olha o estilão da época. Qualquer dia eu lanço um desse, vai ficar da hora. E seu mandato começou muito bem com a conquista da Copa América daquele ano no Maracanã, depois de 40 anos sem vencer a competição, só que a partir do ano seguinte começaram as primeiras polêmicas de seu longo mandato. Um dos grandes feitos do presidente Ricardo Teixeira foi de fato conseguir patrocínios muito lucrativos. E um dos primeiros que apareceram foi o da Pepsi. E era um contrato que na época foi divulgado no valor de 3 milhões de dólares e dava direito à marca ter espaço no agasalho dos jogadores, em placas de publicidade ao redor da Granja Comari e de outros centros de treinamento que a seleção poderia usar. E uma condição que a entidade colocou era de que os jogadores da seleção teriam direito a 20% do valor total recebido pela CBF em acordos comerciais, não só com a Pepsi, bem como outras marcas também. Pô, legal, os caras levavam uma grana ainda. Porém, os jogadores descobriram através de uma fonte interna da CBF que o contrato tinha valores muito maiores e, consequentemente, eles estavam deixando de receber grande parte desse dinheiro. E como forma de protesto, o elenco, ao se apresentarem para a foto oficial da seleção antes do embarque para a Itália, tamparam a logo da Pepsi no agasalho com a mão. Caralho, que treta, não sabia disso. Caralho, puta história, mano. Puta história. Vou fingir surpresa. É, tipo assim, que vai ter BO pra caramba, vai ter, tá ligado? Agora, qual exatamente é cada... Caraca, que doideira. Mas esse não foi o único problema com o dinheiro nessa Copa do Mundo. Os jogadores já não tinham confiança na direção da CBF, pois a premiação da Copa América de 89 já não tinha sido cumprida adequadamente, e além disso, haviam aqueles que defendiam a ideia de que o prêmio deveria ser dividido entre todos, incluindo a comissão técnica, e outros queriam que fosse dividida apenas entre os jogadores. E bom, no final de tudo,
Caraca, mas aí o pessoal tá meio mercenário das ideias. Pessoal, mas antes uma pausa aqui pra eu te falar da Flash Score. A Flash Score é aquele aplicativo que eu uso pra saber as estatísticas de futebol e você pode usar também de graça, tá ligado? Lá você consegue ver as notas dos jogadores do jogo que você quiser. Você pode ver se você concorda com a nota ou não. E aí você pode testar até a sua própria avaliação. Pô, achei que fulano foi bem hoje, deixa eu ver a nota dele. Além disso, tem também lá os placares ao vivo, as informações, tudo que você precisa saber, tudo de melhor no aplicativo de fute. E tudo isso de graça. Link pra download aqui na descrição. Funciona pra iOS, né, que é iPhone, funciona para Android, funciona para uma batata, certo? Se você usa uma batata como celular, funciona também. Enfim, link aqui na descrição, baixa aí e agora vamos voltar pro nosso vídeo. É nóis. Tivemos um problema da imagem tá agarrando aqui, perdão, tá dando BOzinho, mas vamos seguir, bora que bora. Essa discussão não valeu de nada, já que o Brasil acabou sendo eliminado para a Argentina no Mundial desse ano. E eu preciso lembrar vocês que na CBF tem regras que ninguém respeita, e uma delas previa que as eleições para presidente acontecessem a cada 3 anos. Porém, o senhor Ricardo Teixeira, preocupado com sua campanha para ser reeleito, conseguiu antecipar as eleições para junho de 91, e além disso, ele ainda conseguiu impedir que os clubes pudessem participar da votação, abrindo o caminho bem mais fácil para o Ricardo ser reeleito, e dito e feito. E aí chegamos em 94, o ano de sua primeira grande conquista durante a sua direção na CBF, que foi o tetracampeonato da Copa do Mundo. Mas eu não quero discutir sobre o Ricardo ter algum mérito ou não nessa conquista, e sim o que aconteceu logo no desembarque da seleção lá no Rio de Janeiro. No dia 20 de julho de 94, o jornal O Globo destacava a festa dos torcedores durante a chegada do elenco tetracampeão do mundo, porém logo abaixo também chama atenção o título "Impasse na Alfândega quase cancela desfile no Rio". O que aconteceu foi que o avião da delegação brasileira partiu para os Estados Unidos com cerca de 3 toneladas em bagagens, e quando pousou aqui no Brasil, o peso das bagagens estava em 15 toneladas, e imediatamente surgiu um alerta para o leão da Receita Federal, sobretudo o secretário do órgão. Caralho, os caras foram comprar coisa lá pra trazer pra cá. Que é isso, gente? Osiris Lopes Filho, que mandou todo mundo que estivesse no avião terem partes de suas bagagens revisadas pela alfândega. E olha que ele já sabia que a comissão estava com diversos O que traz a seleção? Impressora laser, microcomputador PC, fotocopiador, só coisa moderna, máquina de escrever, nossa, forno de cozinha para embutir, caralho, mas os caras estavam trazendo forno, máquina de lavar louça. Pô, os cara foi na Best Buy lá e saiu comprando tudo, tá ligado? TV de 21 polegadas, ô louco, hein? Quase um cinema, TV de 21 polegadas. Pra época isso era foda. Esteira elétrica para... o cara tá tentando trazer uma esteira, viado. Esteira enorme. Vamos lá, geladeira. Microcomputador laptop, assento de automóvel. Velho, como assim? Como assim, porra? Sistema de som, churrasqueira a gás. Zagalo trouxe uma churrasqueira. Pô, TV de 14 polegadas, bicicleta ergométrica. Pô, os caras tentaram trazer uma churrasqueira, geladeira, tá ligado? Pô, que isso? Tá de sacanagem. Os caras foi tipo assim, mano, a gente vai lá pros Estados Unidos, né? Vai ser nos Estados Unidos a Copa? Vai ser nos Estados Unidos. Então assim, a gente vai lá pra comprar coisa, porque lá é mais barato que aqui. No tempo que sobrar, a gente joga bola. Parece que vai ter uma Copa do Mundo lá, a gente joga, tá ligado? Aí quis o destino que eles acabaram ganhando. Mas assim, o foco da viagem era comprar uma geladeira, uma TV gigante, máquina de lavar, esteira elétrica, videocassete, forno micro-ondas. Domésticos dentro do avião, pois já tinha vazado uma lista com alguns dos itens que estavam a caminho. O Zagallo até meteu uma churrasqueira para comemorar. Todo o elenco brasileiro ficou furioso com a situação, assim como a torcida, que já estava ficando sem paciência devido à demora do desembarque dos jogadores. E também o presidente Ricardo Teixeira já estava ameaçando cancelar a festa, caso continue parados na alfândega. E tudo isso fez a Receita Federal baixar a bola e liberar os jogadores para festejarem no Rio de Janeiro. Inclusive, o secretário que eu citei anteriormente até pediu demissão no dia seguinte depois de todo esse caos. Só que isso foi apenas a ponta do iceberg. Voltando a falar de Ricardo Teixeira, ele foi mais um que fez suas comprinhas nos Estados Unidos, porém os itens que ele trouxe para o Brasil foram os que mais chamaram a atenção de todo o bagageiro. O Ricardo trouxe diversos equipamentos para colocar em um bar, no qual ele era um dos sócios,
lá no Rio de Janeiro. E a Receita Federal, após calcular uma perda de milhões de dólares em impostos, resolveu ir atrás do Ricardo e isso desencadeou um enorme processo na justiça e no fim, depois de 15 anos, o Ricardo Teixeira foi condenado em 2009 e teve seus direitos políticos suspensos por 3 anos por ter causado prejuízos aos cofres públicos. E até hoje esse episódio é conhecido como o voo da Muamba. Dentro de campo, a seleção brasileira ainda está Não, a CPI todo mundo conhece. A CPI estava em alta e isso valorizou demais o nosso futebol, consequentemente atraindo patrocínios cada vez maiores. E aí finalmente chegamos no tão polêmico contrato com a Nike, o maior da história do futebol naquele momento, com um valor de 160 milhões de dólares. Uma das cláusulas desse contrato é de que a Nike poderia organizar 50 amistosos nos próximos 10 anos, com a grande maioria deles sempre no exterior e ainda com a nomenclatura de Brasil World Tour. E também havia um rumor de que uma das cláusulas desse contrato era de que a empresa americana exigia a escalação de jogadores classe A na seleção. Aqui é rumor. Aqui é importante falar que é rumor, que não é confirmado. Assim, eu duvido de ser verdade? Não duvido muito também não, mas isso aqui não é oficial. E aí chegamos numa parte importante desse vídeo. Ronaldo Fenômeno era o craque da Nike no final dos anos 90 e estava fazendo uma ótima Copa do Mundo. Então, aqui vai falar que o Ronaldo convulsionou e mesmo assim ele jogou bola. E aí tem gente que fala que a Nike que obrigou ele a jogar, mas eu acho que faz sentido ele querer ter jogado aquele jogo, tá ligado? E ele já era o craque do time e tal, e aí é aquilo, né? Ele tinha voz no vestiário e ele falou, mano, eu tô bem, convulsionei, mas bora que bora. E aí eu acho normal que ele tenha jogado. Em 98, com a por mais seleção esquisito que chegando seja. em mais uma final, dessa vez contra a dona da casa, França. Só que horas antes da bola rolar, o Ronaldo simplesmente sofreu uma convulsão no local onde a comissão brasileira estava concentrada. E aí o pessoal se desesperou. Ouviram-se gritos vindo do corredor, dizendo que o Ronaldo iria morrer. Depois de mais ou menos 40 segundos ele conseguiu relaxar e posteriormente foi para uma clínica em Paris para realizar exames médicos. Só que ninguém aqui no Brasil sabia o que estava acontecendo, tanto que os jornalistas que iriam transmitir o jogo receberam a escalação com Edmundo como titular. Caralho, só o Pelé nos comentários, tá? O comentarista fraco. Assim, pouca vivência, pouca coisa. No lugar do Fenômeno. Quem tem o Vzinho vai jogar. Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, César Sampaio, Roberto Carlos, Dunga, Rivaldo lá embaixo, Leonardo, Bebeto e aí Edmundo. E o Ronaldinho fora. Primeiro frisson no estádio. O que aconteceu com o Ronaldinho? Esse é o papel oficial. Depois, joga ou não joga, joga ou não joga. O Brasil não veio a campo para fazer aquecimento. De repente chega um outro papel. Esse aqui. E esse aqui aparece com o Ronaldinho. Esse aqui meia hora antes do jogo começar. Aí aparece Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga, Rivaldo, Leonardo, Bebeto e Ronaldo. O Ronaldo estava no jogo. O que aconteceu? Os médicos da seleção liberaram o Ronaldo para ser relacionado ao jogo e o atacante... O SofaScore aí é o da época, né? É o da época. SofaScore, FlashScore, OneFootball da época era aquilo ali, tá ligado? A gente pediu ao técnico Zagallo para jogar, afirmando que estava bem fisicamente para o jogo. Então o velho Lobo decidiu alterar a escalação minutos antes de começar o jogo e colocou o Ronaldo entre os titulares. E bom, você já sabe como acabou esse jogo, né? Com certeza a concentração dos brasileiros em campo foi afetada por conta da convulsão do Ronaldo horas antes da final. Mas aqui eu acho que faz bem sentido, tá? Na época ele era chamado de Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno era Ronaldinho. Mas assim, eu acho que faz bem sentido o Ronaldo querer jogar, pô. Ele era craque da seleção, final de Copa do Mundo, qualquer jogador que realmente goste do esporte ia falar, mano, eu tô bem. Ah, não, mas você passou mal. Passei, tá no passado, já era, vambora, tô pronto, tá ligado? Então eu acho normal que ele tenha jogado. Assim, é normal ser estranho, mas é normal, tá ligado? E ele passou essa partida de forma apagada. E uma explicação plausível pra isso foi que o departamento médico da seleção resolveu dar um calmante ao Ronaldo antes da partida, ocasionando muito provavelmente relaxamento muscular e, consequentemente, afetando demais o seu desempenho em campo. Veja só. Mas até aí é mais teoria do que comprovado, né? É mais, tipo assim, suposição. Primeiro vamos ver como ele realmente não tinha condições. Logo no início, repare, logo no início do jogo, vamos soltar a primeira imagem. A bola toca, olha ali, vai tentar partir. Olha só. Botou na frente, não tem a condição. Aí nesse momento, você se lembra, Falcão, eu disse, Ronaldinho tá se arrancado, você disse assim, ele nem partiu pra bola. Depois que veio à tona sobre o que aconteceu com o Ronaldo antes da final, muitos torcedores e jornalistas se questionaram sobre o porquê o camisa 9 foi relacionado pro jogo, mesmo depois de toda essa confusão. Só que cerca de um mês depois vazou um áudio do Edmundo nos bastidores da Rádio Jovem Pan, que caiu como uma bomba no futebol brasileiro. A Nike.
Paulo? É uma coisa verdadeira, mas é uma coisa não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Tem isso. Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força de apoio, tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação. Essa fala do Edmundo desencadeou Nossa. Olha o tal aí. Eurico Miranda. a famosa CPI da Nike, com o objetivo de debater o relacionamento entre a empresa e a CBF lá na Câmara dos Deputados, e depois dela ainda veio a CPI do futebol, com o objetivo de investigar as federações e a própria CBF sobre possíveis crimes financeiros. E somente em 2001, após muitas discussões, foi produzido um relatório pedindo o indiciamento do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o acusando de vários crimes, entre eles sonegação fiscal e evasão de dívidas. E ainda foram indicadas mais 30 pessoas, entre eles Evasão de dívidas ou evasão de divisas? dirigentes, empresários e outros envolvidos. Só que do nada, dias antes da votação para aprovar esse relatório, 10 dos 25 integrantes dessa CPI foram trocados por influência de parlamentares ligados aos dirigentes Aí é do futebol. Então, como provavelmente esse relatório seria recusado, os deputados responsáveis por ele decidiram cancelar a votação e encerrar os trabalhos da CPI. Porém, nesse relatório foi descoberto muita coisa, como por exemplo o total do contrato com a Nike, que era de 400 milhões de dólares por 10 anos, sendo 160 milhões somente para a CBF e o resto serviria para cobrir os uniformes, viagens e marketing esportivo. Caraca, mas que uniforme viagem cara, hein? Porra. Além também das cláusulas no contrato, que previa dezenas de amistosos realizados pela empresa e a escalação de jogadores de alto nível para esses amistosos. Também foi revelado que a CBF passou a ter prejuízos anuais após a assinatura do contrato, mas apesar disso, a entidade ainda assim aplicou bastante dinheiro em ouro no exterior e doou mais de 650 mil reais para a candidatura de diversos deputados. Nossa, Deus do céu, cara. Oh, meu Deus do céu. CBF doando dinheiro pra financiar a campanha política de fulano. Nossa, Deus do céu. Ô, país difícil, gente. Ô, meu Deus do céu. Senadores. E tem mais, foi revelado também que a entidade fez empréstimos no exterior. Ao todo foram 6, junto ao Delta Bank nos Estados Unidos, somando 39 milhões de dólares. Edinaldo, né, que é o atual, eu vou estar deixando meu Pix, vou mandar lá pra você no Instagram. Se você quiser fazer doação igual o tempo antigo, tá ligado? Fica à vontade aí. Qualquer valor simbólico ali, tá ligado? Pô, se mandar 3, 4 milhões de dólares, já ajuda. Não vou nem pedir muito, não. 3, 4 milhãozinho de dólar, já, tá ligado? Eu paro até de criticar. 10 milhãozinho, vamos fazer assim? 10 milhãozinho, eu paro de criticar. Eu viro apoiador, certo? Vou parar de falar mal. Tá bom? 10 milhãozinho, 10 milhões, só isso. E Vamos lá. pagando 52% de juros. Ricardo Teixeira até tentou justificar essas taxas, só que nesse mesmo período, as suas Pera, pagando quanto de juros? 39 milhões de dólares e pagando 52% de juros. Ricardo Por ano, pelo menos, né? Deve ser por ano. Mesmo assim ainda é caro, mas deve ser por ano. Faltou informação de, né, por quanto Teixeira tempo. até tentou justificar essas taxas, só que nesse mesmo período, as suas empresas fizeram empréstimos a juros de 12%. Nossa. E foi isso aí, o resumo dessas duas CPIs, um monte de acusações principalmente ao presidente da CBF e no fim, não deu em nada. E só para agregar mais um Que surpresa, hein? Nossa, daqui quem poderia imaginar? Ó, quem poderia? pouco ainda sobre a década de 90, Ricardo foi um dos acusados pela BBC, no ano de 2010, de ter ligações com a empresa Sanud, sediada em um paraíso fiscal que nesse caso aqui era em Liechtenstein. Segundo a TV inglesa, ele e até mesmo João Avelange eram dos dirigentes da FIFA que recebeu propinas da ISL, ex-parceira de marketing da entidade, entre 1992 até 1997, que inclusive se tornou sócio de uma das empresas do Ricardo Teixeira aqui no Brasil, logo no início do período. E lá em 2012 a justiça suíça confirmou essa informação e condenou ambos a pagarem uma multa como compensação. E ainda nos anos seguintes da década de 2000, a Polícia Federal abriu diversos inquéritos para investigar suposto. Cara, é aí que você vê que quando sai
aquelas paradas igual teve recentemente de Edinaldo reeleito, e aí pouco depois ele aumenta o salário dos presidentes das federações de 50 para 215 mil. Você fala, gente, isso é um absurdo. Não era pra gente aceitar, não era pra isso ser tratado como normal. Isso era pra virar uma puta investigação, tá ligado? Esse bagulho não pode ficar assim. Aí você vai ver num vídeo desse aqui, que inclusive o vídeo é muito bom, parabéns, lembrando aqui, ó, Ano de Copa é o nome do canal. Aí você vai ver que isso aqui, tipo assim, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não será a última. Isso aqui é o nosso normal. Esse é o nosso normal, coisa boa. Os crimes financeiros do Ricardo Teixeira, e enquanto isso, dentro de campo, o Brasil estava sobrando. É que tem isso, né? Quando o Brasil tá bem, ainda fica mais de boa. Porque se o Brasil, por exemplo, agora estivesse, nossa, ganhando Copa América, sabe? Nossa, se o Brasil, ao invés de tomar 4 gols da Argentina, estivesse metendo 4 gols na Argentina, mano, aumento pra presidente de federação. Não tô nem aí, eu tô Brasil campeão, a gente, né? Só que aí agora, como a crise tá pegando, a gente acaba se importando com essas outras coisas, porque a gente já tá de saco cheio. Mas nessa época, imagina o tanto de coisa que os caras não fizeram. Tipo assim, seleção voando, mano, é agora, tá ligado? O momento é esse. Assim, ninguém vai reclamar de nada, porque tá todo mundo feliz e satisfeito, porque a seleção tá ganhando Copa. Mano, vamos deitar o cabelo, tá ligado? O momento é esse, os caras devem ter feito, nossa, foi ter garantido a vida. Em 2002 com o Felipão, depois a seleção de Parreira foi campeã da Copa América em 2004, Imagina a festa que... Imagina. Da Copa das Confederações em 2005, mas infelizmente na Copa de 2006 acabou parando nas quartas de final. E nesse ano aconteceu algo muito importante, pois as 27 federações estaduais decidiram aumentar de 4 para 7 anos de mandato ao próximo presidente da CBF, que seria decidido em 2007. Parece até algo que ocorreu recentemente, não é mesmo? Isso garantia que o próximo mandato seria encerrado após o fim da Copa do Mundo de 2014, já que havia uma grande expectativa do Brasil sediá-la, e foi isso que aconteceu. E é importante frisar que o Ricardo também assumiu como presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo em 2009. Mas antes disso, lá em 2008 veio mais uma grande polêmica para a carreira de Ricardo Teixeira. Muita gente deve lembrar do amistoso entre Brasil e Portugal nesse ano. E o jogo foi uma festa, marcando a reinauguração do estádio Bezerrão no Gama, em Distrito Federal. Dentro de campo, o Dunga mandou uma base da seleção brasileira que seria vista na Copa de 2010, e até o Pelé marcou presença por lá. Em Portugal ainda tinha o Cristiano Ronaldo, que estava sorrindo antes do E o Pepe brasileiro. jogo, e foi só antes mesmo, porque o Brasil acabou com os portugueses metendo 6-2 sem dó. Mas eu não tô aqui pra falar sobre o que aconteceu dentro de campo, e sim sobre os bastidores. Foi relatado em 2012 que esse jogo custou cerca de 9 milhões de reais aos cofres públicos. E esse valor, que já tinha suspeita de superfaturamento, foi pago pelo governo do Distrito Federal e foi direcionado à empresa Alianto, responsável por organizar o jogo. Só que diversos documentos apontam que a empresa VSV, criada 8 dias antes do jogo e... Caralho, os cara, além de corrupto, é burro ainda. Eles nem escondem o bagulho, tá ligado? Criou a empresa uma semana antes, aí mandou dinheiro pra empresa. Pelo amor de Deus, nem ser esperto eles sabem. Na hora de ser esperto, sabe, de passar a perna nos outros, até na hora de ser esperto eles são burros, impressionante. E fechado em 2011, tinha como uma das sócias a própria Alianto, e foi registrada tendo como endereço uma fazenda de propriedade de Ricardo Teixeira, no interior do Rio de Janeiro. Em todo esse processo, o Ministério Público do DF apontou 12 irregularidades no contrato para a realização do amistoso. E nesse período ainda teve mais jogos da seleção com suspeita de fraude, e também com o objetivo de beneficiar financeiramente o Ricardo Teixeira, mas daqui a pouco ainda vou voltar a falar desse assunto. A partir do início da década de 2010, o Ricardo Teixeira foi perdendo cada vez mais apoio à medida que as acusações vieram. Por quê? Nossa, um presidente tão bom. Por que perdeu apoio? Não entendi. Tão bom, gente. Ué. À tona. A mídia inglesa circulava a informação de que ele pediu propina para apoiar a candidatura da Inglaterra para sediar a Copa de 2018, e em contrapartida, ele foi acusado de aceitar propina para apoiar o Catar como sede da Copa de 2022. Aqui no Brasil, a Polícia Federal abriu mais um inquérito contra Ricardo Teixeira, dessa vez para investigar suspeitas de remessa ilegal de dinheiro ao Brasil, e ainda em 2011 houve interesse em abrir mais uma CPI, dessa vez a CPI da Copa 14, porque havia uma grande preocupação sobre o que estava ocorrendo nos bastidores da organização do evento. E o Ricardo, meio que no desespero, fez de tudo para a CPI não ir para frente, argumentando que iria manchar a imagem do país se houvesse uma investigação sobre corrupção dentro de uma Copa do Mundo. Gente, a regra é clara, tá? Normalmente quem tem medo de investigação tá devendo, entendeu? É o famoso quem não deve não teme. Pô, não vamos fazer investigação não, pô. Acho que vai ser ruim pro Brasil. Por que você... Entendeu?
Normalmente, se a pessoa tá com medo do bagulho, por que você tá com medo? E acabou por aí mesmo. Muitos deputados foram contra a abertura dessa CPI. Quem tem medo, perfeito. Mano aqui do chat matou. E eu não vou poder falar muito além disso, pois aí já entra em um lado político, e eu não quero fugir aqui do tema que é o futebol em si. Mas é isso, somado essas denúncias, com a mídia esportiva pressionando e até mesmo manifestações nas ruas, o Ricardo Teixeira não tinha o apoio de mais ninguém, e em março de 2012, ele decidiu renunciar ao cargo de presidente da CBF após 22 anos. E também o de presidente do comitê organizador local da... O cara ficou 22 anos no bagulho. 22 anos. 22 anos. Cara, assim, o império financeiro que ele deve ter montado, que loucura, velho. Que doideira. Copa do Mundo de 2014, alegando motivos de saúde. Tem papa que fica no cargo de papa menos tempo do que o maluco ficou. E aí chegamos em José Maria Marim, ele que Outro bom também. Nossa, só craque. Meu Deus do céu, só gente boa. assumiu por ser o vice-presidente mais velho da entidade. E põe velho nisso, porque o cara tinha 79 anos. O bom que morre rápido. Gente, pode falar isso, desejar um mal pros outros. Coisa feia. Como presidente do comitê da Copa de 2014, pensa no homem que gosta de trabalhar. E seu primeiro ano de mandato foi marcado por mais polêmica. Cara, assim, a pessoa já tá velha, tá ligado? Tá idosa, provavelmente já tem muito dinheiro. Meu Deus do céu, vai gastar o dinheiro que você ganhou. Por que você tá incomodado em querer roubar mais? Tá ligado? Mano, você tem 79 anos. Você tem quase 80 anos, viado. Assim, pra você morrer amanhã, não custa nada. E os caras tá querendo assumir cargo pra pegar dinheiro do... Pô, que é isso? Supostamente, né? Supostamente. Jamais roubou. Esse aqui, ó, tá aparecendo aqui? Jamais. Nunca roubou. Nada. Nunca roubou. Polêmicas pra variar. No início de 2012, lá na Copinha, antes mesmo dele assumir a presidência, viralizou um vídeo em que uma câmera flagrou ele escondendo uma das medalhas de campeão do bolso. Pô, que isso, cara? Que isso, cara? Pô, você queria medalha, mano, pedia. Os caras provavelmente arrumariam uma pra você, tá ligado? Caralho, esse cara aqui vai na quitanda rouba banana. Tá ligado? Tipo assim, ele tem, sei lá, 30 milhões no banco e ele vai na quitanda e ele rouba banana, pô. Que isso, pô? Que isso aí? Não tem condição um negócio desse aqui, não. Depois foi revelado por um jornal que ele exigiu as convocações de Fred e de Diego Cavalieri para a disputa do Superclássico das Américas. Não que eles não mereciam, até porque eles eram um dos melhores jogadores do Brasileirão daquele ano. Mas ainda assim foi algo que pegou mal na imprensa. E logo depois desse jogo... Nossa, uma informação completamente nada a ver aqui agora. O Diego Cavalieri, pra quem tem idade pra ter visto ele jogar e tal, o Diego Cavalieri hoje em dia virou rapper. Aí você fala, o quê? Diego Cavalieri virou rapper. Nada a ver. Então, assim, completamente aleatório, tá ligado? Pra quem não sabe desse lado da vida dele, vai ficar, hã? Enfim, entrem no... Eu vou entrar aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu acho aqui o Instagram do Diego Cavalieri. Diego Cavalieri. Vamos ver se eu acho aqui. Deixa eu ver esse Instagram. Olha aqui, ó. Ele tá até diferente e tal. Olha aqui a cara dele. Olha, ele é rapper. Ele tem cara de mal e tal. Aqui, ó. Ele num show, pá. Cadê? Boladão, aquela coisa toda. Tinha uma época que ele tava até de trança, mano. Ele sempre foi careca. Cadê a foto dele de trança? Aqui, ó. Ele, sabe, né? No jeito aqui e tal. Cadê ele de trança? Porra, ele privou essa foto? Ah, queria achar, mas tinha ele de trança embutida também. Cabelo longo, uns bagulho assim. Enfim, com BK. Aqui, ó. Não é essa foto exatamente, não, mas... É engraçado ver. Tipo assim, completa... É outra pessoa, tá ligado? Outra pessoa. Aqui, ele de trança também. Assim, pra quem só viu ele goleiro... Pra quem não sabe, ele foi goleiro do Liverpool. Porra, isso é do caramba. Isso é do caramba, pra quem não tá ligado. Mas, quando eu vi isso aqui, eu passei, tipo assim... Apareceu uma foto aleatória do Instagram dele, tipo, na minha... Sabe ali no pesquisar do Instagram? Aí sabe quando você olha uma pessoa, você fala, mano, eu conheço, mas quem que é? Porque ele tava com cabelo grande, ele tava de trança, eu falei, eu conheço, quem que é? Aí eu entrei no perfil, tipo, caramba, o Diego Cavalieri, tipo, goleiro, careca, nada a ver, mano, outra pessoa e tal, mas enfim, da hora isso aí. Cavalieri, só um fato curioso aqui pra quem não tá ligado, esse é o Diego Cavalieri. O Brasileirão daquele... E ó, camisa vermelha, tá? Visionário, à frente do seu tempo, camisa vermelha da seleção. Ano. Mas ainda assim foi algo que pegou mal na imprensa. E logo depois desse jogo contra a Argentina, ele demitiu o Mano Menezes, pois haviam muitas insatisfações em relação...
Nessa aí ele não errou, não. Nessa aí eu vou estar aqui passando pano. Tá certo, demite mesmo. Ao seu trabalho. E aí optaram por Felipão para comandar o time na Copa de 2014, vencendo a concorrência contra Tite, recém-campeão da Libertadores de 2012, e de Muricy Ramalho, que nunca demonstrou vontade de assumir a seleção. É muito pelo contrário, né? O Muricy, ele demonstrava não ter vontade. E de primeiro modo deu certo, com o Brasil vencendo a Copa das Confederações em 2013, mas um ano depois todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas eu não tô falando do 7-1 não, e sim da nova sede da CBF, inaugurada um mês antes da Copa, com o nome de sede. É isso que eu ia falar, ele tacou o nome dele na parede. Tipo assim, ele ainda estava no cargo e ele decidiu prestar uma homenagem pra ele mesmo. Porque normalmente a homenagem você faz ou quando a pessoa já pelo menos saiu do cargo, ou principalmente quando a pessoa morreu, né? Tipo assim, ele em vida e ainda no cargo, ele tacou uma homenagem pra ele mesmo? Pô, inacreditável, gente. Que é isso aqui? De José Maria Marim. Pelé, Garrincha, Zagallo, Capita, o pessoal do Tetra, o pessoal do Penta, nenhum deles foram pares ao presidente. Ô, que bando de velho lazarento, cara. Que bando de velho lazarento. Papo 10 mesmo. Assim, talvez a ideia não partiu dele. Ele era pra ter impedido a ideia, pô. Assim, sabe, tô dando a colher de chá. Talvez outra pessoa que teve essa ideia. Vai ver até alguém tentando puxar saco dele e falou, pô, por que a gente não faz aqui o seu nome e tal? Era pra ele ter impedido a ideia, tá ligado? Presidente interino da CBF. E nesse momento, depois do fracasso absurdo em 2014, todo mundo entrou em consenso de que a seleção precisava de uma renovação. Só que a CBF mais uma vez recorreu ao passado e anunciou Dunga como técnico para o ciclo da Copa de 2018. Mano Menezes, aí não deu certo. Aí Filipão, beleza, já foi campeão em 2002. Pô, não deu certo de novo? Vamos no Dunga, vamos? O que pode dar de errado? Vamos trazer o Dunga. O que pode dar de errado? Talvez o que pesou para essa decisão foi que ele já tinha liderado a renovação da seleção da Copa de 2006 para a de 2010, mas ainda assim houveram muitas críticas, e naquela época já havia um movimento para que um técnico estrangeiro assumisse a seleção brasileira. Enquanto isso, em março de 2015, a CBF estava... O amor é lindo, né? O amor é lindo, pra quem não sabe aqui, a querida, que é a namorada, a esposa dele e tal. O amor é lindo, né? Assim, se você acha que essa mulher, que graças a Deus nem tá aparecendo o rosto aqui, ela tá com ele por dinheiro, você tá sendo injusto. Você não, é claramente, é paixão, gente. Ninguém explica o amor, você entendeu? De presidente novo, e agora Marco Polo Del Nero assumiu o cargo na entidade. E foi logo depois disso que o mundo do futebol ficou sabendo do maior esquema de corrupção da história do esporte. Em 27 de maio de 2015, vários dirigentes da FIFA foram detidos na Suíça com diversas acusações. Entre eles estava José Maria Marim. Não acredito. Não. Ele? Não. Vem sempre de quem a gente menos espera. Como é que pode, né? Essas coisas surpreendentes. Ao todo, foram 7 acusações ao brasileiro e em 6 delas ele foi considerado culpado. A única que ele passou limpo foi uma suspeita de lavagem. Pera. E em 6 delas eles estava José Maria Marim. Ao todo, foram 7 acusações ao brasileiro e em 6 delas ele foi considerado culpado. Caraca. Conseguiu 6 de 7 tentativas? Que baita aproveitamento, hein, paizão? Assim, não deve ser fácil ser tão corrupto, tá ligado? Esse aqui é um dos bons, pô. Que isso? Pô, aproveitamento 6 de 7? Caramba, tem que ser dado mérito aqui. Tem que ser dado mérito, tá ligado? Pô, que isso? Um time que chuta 7 vezes no gol e faz 6 gols, esse time é um espetáculo. O cara foi acusado de 7, 6 ele foi condenado. Pô, temos que elogiar. A única que ele passou limpo foi uma suspeita de lavagem de dinheiro na Copa do Brasil. Ele foi culpado por fraude em subornos envolvendo os direitos de transmissão da Copa América, da Libertadores e da Copa do Brasil, 3 delitos de lavagem de dinheiro e de formar organização criminosa. Bacana. Coisas leves, né? Tranquilo. Né? Lavar dinheiro, organização criminosa, fraude, coisa leve. Aliás, mesmo com todas aquelas acusações... Isso com 80 anos nas costas, tá? Assim, com 80 anos nas costas, o velho tava fazendo isso. Curtir a vida, aproveitar o dinheiro que provavelmente já tinha demais. Não. Contra Ricardo Teixeira, o José Maria Marim ficou marcado como o primeiro dirigente da CBF condenado por corrupção.
Falando no Ricardo, ele e Marco Polo também foram indicados nesse processo do FIFA Gate. O ex-presidente foi acusado de integrar uma quadrilha que desviou 15 milhões de euros em receitas com jogos da seleção, enquanto o atual foi acusado dos mesmos crimes de José Maria Marim, só que o caso deles era bem mais favorável, já que ambos estavam aqui no Brasil e não havia nenhuma condenação a eles no país. E em 2019, finalmente a FIFA encerrou todo o processo envolvendo os 3 brasileiros. O Ricardo Teixeira foi banido do futebol pelo resto da vida e ainda teve que pagar uma multa de cerca de 1 milhão de euros. José Maria Marim 1 milhão de euros. Aí o cara é acusado de coisa de 15 milhões. Uma das coisas, uma das acusações é 15 milhões. Quanto que esse cara não ganhou no total? Aí ele tem que pagar 1 milhão só de... Pô, aí é fácil, pô. Aí é tranquilo. Aí eu vou roubar sua casa e depois eu te devolvo a tampa do vaso, pô. Aí é foda. recebeu a mesma sentença, além dos 4 anos de prisão decretados em 2018. Marco Polo deu Mano, os caras com 80 anos nas costas, a morte batendo na porta, os caras arrumando motivo pra ser preso. Eu não consigo entender uma parada dessa. É muita ganância, velho. É muita ganância. No... Pô, que isso? Em 2017 teve que renunciar ao cargo de presidente da CBF e ainda nesse ano ele foi banido do futebol para sempre, só que em 2021 ele foi parcialmente perdoado e a pena dele diminuiu para 20 anos. Então aos 96 anos de idade ele... Não, mas se Deus quiser, em 20 anos já tá morto já. Que frase absurda. Perdão. Tô me passando, perdão. poderá voltar a exercer a função de dirigente no futebol brasileiro. Quando? 96 anos de idade, ele poderá voltar Quando ele tiver 96? Ah, pô. Assim, é feio ficar desejando a morte dos outros, tá ligado? Mas, pô, tá a ligado? exercer a função de dirigente no futebol brasileiro. Para com isso, gente. O que vocês estão falando? Eu tô lendo o chat, tá? Eu não tô falando nada disso, não. Que coisa feia ficar desejando mal dos outros. Para com isso. É... E esse vídeo vai terminar por aqui, pois a partir daqui a história já caminha para a eleição do atual presidente Edinaldo Rodrigues, e como ele veio assumir depois do fim da carreira dos 3 presidentes que eu citei, eu vou deixar para falar dele uma outra oportunidade. E eu Ele merece um vídeo só dele, tá ligado? quero lembrar você que todas as fontes que eu usei para elaborar o conteúdo estão no comentário fixado, e caso tenha alguma coisa que faltou acrescentar por aqui, peço que fale nos comentários. Ô, mano, na moral, olha a cara desse senhor aqui, tá ligado? É uma galera que assim... Pô, se o vento bater muito forte, a vida vai embora. Como é que pode? Aí eu falo isso, eu morro amanhã. Porque pode acontecer também, né? Vamos ser sinceros. Pra morrer, basta estar vivo. Mas que uma pessoa dessa aqui, estatisticamente, tem mais probabilidade que eu? Tem mais probabilidade que eu. Dito isso, não custa nada eu morrer amanhã. Comentários o fato para agregar mais ao roteiro. Só não venha meter aquela fake news de que o Brasil vendeu a Copa de 98, viu? Mas é isso aí. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do ano de Copa. Espero que você tenha gostado. E fica aqui o convite para acompanhar os próximos vídeos do canal. Mano, esse aqui eu acho que a gente já viu também. Acho não, a gente viu. Tá no canal também. Cara, muito bom o canal Ano de Copa, tá? Vou deixar o link na descrição pra galera do YouTube. É realmente bem bom. Bem bom. Canal bem bom. Ele toca nos assuntos bem diferentes, né? É um tipo de coisa ali que, pô, ele tem umas ideias muito boas. E a execução do vídeo é bem boa. Pô, parabéns aí, meu mano do Ano de Copa. Da hora mesmo. Da hora mesmo. Impressionante. Acho que eu nem era inscrito ainda. Deixa eu me inscrever de uma vez aqui. Porque, pô, merece, tá ligado? O bagulho... Olha só, até dar uma... Desses vídeos aqui, acho que o primeiro que a gente viu foi esse. Esse aqui passou batido. Esse vimos. Tá aqui, vou até me inscrever e tal. Realmente, pô, merece. Os caras vêm numa sequência muito boa. Espero que o canal cresça e tal. O cara possa ganhar dinheiro fazendo essa parada e tal. Merece porque o bagulho é realmente muito bem feito. Tá ligado? Pica, pica.